Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Acesse tudo sobre o nosso programa no site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser. E também tem aqui links diretos para você acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Twitter e também temos nossas playlists de programas no YouTube. Bom, autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesma. Pode ser aquela mais alta ou a mais baixa. Sensações como insegurança, necessidade de agradar, carência, frustração, raiva ao receber críticas são algumas características de quem pode estar com dificuldades de lidar com a autoestima. E tanto em um extremo como no outro, o excesso ou a falta da autoestima podem provocar percepções erradas sobre você mesmo. O melhor caminho para o autoconhecimento é sempre tentar influenciar um diálogo interno que nem sempre é muito fácil, né? Então esse é o assunto do nosso programa de hoje. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Sônia Eva Tuschermann. Ela é médica psiquiatra e psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Bem, obrigada, Cristiano. Que bom estar aqui. Obrigado a você pela presença. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Evelyn Eisenstein, que é professora associada em Pediatria e Clínica de Adolescentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e parte da diretoria técnica da revista científica Adolescência e Saúde. Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom. Muito bem. Você em casa, como sempre, é o nosso convidado para acompanhar esse bate-papo que você pode achar que não, mas tem tudo a ver com o seu dia a dia, né? Então, quero começar ouvindo das duas especialistas aqui. Eu falei rapidamente aqui, vocês são as especialistas no assunto. Autoestima é fácil de definir? O que é autoestima, Evelyn? Pois é, a autoestima é essa sensação que você falou de como você se gosta, né? Mas como é que surge a autoestima, né? Então, ela é consequente da valorização dos seus pais, quer dizer, do amor, da atenção, do respeito que a sua mãe e seu pai têm a você. Então, com isso, você se sente correto, vamos dizer assim, você se gosta, porque você é amado também, né? Logicamente, tem os dois outros extremos, né? Como nós falamos. Tem aqueles que são sempre depreciados ou menosprezados por seus pais ou desvalorizados e aí vão abaixando a sua autoestima, e aqueles outros que são sempre paparicados, super protegidos em casa, sempre se acham o máximo e que acham depois, ficam, né? Eu diria arrogantes ou se achando, como a gente mesmo fala, né? Agora, a Sônia Evelyn mencionou a questão da família, pais e mães são importantes, é claro, e de que forma o entorno também, o restante dos familiares ou os cuidadores da criança desde sempre acabam influenciando também na criação dessa autoestima? Bom, é claro que a base é o pai ou a mãe. E quando eu digo pai ou mãe, não é o pai ou mãe geneticamente falando, não. É quem cuida, é o responsável por cuida. aquela Nós vamos criança. falar em mãe para facilitar, mas mãe é quem cuida, né? E a base é, sem dúvida, as primeiras relações primitivas, que é com a mãe, depois com o pai, com os irmãos, e tem os avós, e tem os tios, tem professores. Todas as pessoas com quem a gente convive ao longo da vida, elas podem ajudar a incrementar esse reservatório de autoestima ou não, né? Mas a base desse edifício é nos primeiros tempos. O terreno vai se preparando aí. Mas sabe, eu queria só complementar um pouquinho o que vocês falaram, porque nós temos que pensar na questão da medida na autoestima. Então, nós estamos falando sobre alta autoestima ou baixa autoestima. Então, é tudo uma questão de medida. Mas você perguntou o que é autoestima, e a Evelyn falou muito bem, eu concordo com o que ela disse, mas eu queria completar uma coisa, que é preciso gostar de si mesmo com tudo que nós somos. Autoestima é você reconhecer seus valores, seus atributos, suas qualidades, competências, etc., e reconhecer
tolerar, aceitar e tentar lidar com as incompetências, os defeitos, as falhas. Então, é na totalidade que você tem que se gostar. E não gostar só de uma parte de você e valorizar só aquela e tentar deixar de lado, esconder muitas vezes aquele outro lado que você não destacaria tanto. Isso não é autoestima. Assim como alta autoestima não é uma genuína autoestima. Ou baixa autoestima não é uma genuína autoestima. A genuína autoestima está na medida. Você nem sente que existe. É um sentimento que está ali, pertence a gente, e você não sabe que existe, a não ser quando há uma alteração da medida. Como o coração. O coração está lá, está batendo, está tudo bem. Se alterar, você vai sentir que ele existe. Se não alterar, ele está lá funcionando, está ótimo. Agora, a questão da formação da autoestima, a gente falou um pouquinho aqui sobre esses anos iniciais, o primeiro contato com o pai, a mãe ou os cuidadores, mas tem um limite da idade onde a base da nossa autoestima é formada, Evelyn? Não, eu acho que ela é um desenvolvimento da autoestima. Inclusive, Sônia Eva falou uma coisa muito importante, porque, lógico, pai, mãe, família, irmãos, mas o professor, né? Como você falou, o professor é muito importante, porque, enfim, porque qualquer criança vai para a escola. A criança vai para a escola para aprender, para educar, tem curiosidade e, logicamente, vai errar. Todo mundo vai errar. Né? Todo mundo vai ter dificuldade, sei lá, na matemática, ou escrever alguma coisa. E depende muito também desse relacionamento do professor com essa criança. Né? A forma como o professor pode dar uma nota baixa à criança pode marcá-la ali para o resto da vida. Mas não é só a nota. Não é a nota é um exemplo, né? Mas a nota é uma avaliação numérica. Mas, às vezes, o professor fala coisas, né? Você não sabe nada. Como é que é? Não aprendeu? Enfim, fala algumas coisas assim que menospreza, né, aquela criança, né? E que marca também. Então, a gente pega adultos que vai se lembrar daquele professor, né? Que foi carrasco e tal. Então, a gente tem que também ter um cuidado, né? Lógico, a família é importante, sempre muito importante, mas todas essas pessoas que nós chamamos figuras de autoridade, com quem a criança vai levando, vai aprendendo, né? Vai se desenvolvendo, né? Essas questões e essas experiências aparecem muito durante o tratamento, ou no consultório, Sônia, como disse a Evelyn aqui, de alguém lembrar, quando eu era criança, na escola, me disseram aquela coisa, o meu pai e minha mãe em algum momento, e isso acaba sendo registrado e marcado para o resto da vida? Bom, para o resto da vida já é um pouco... É muito, é muito tempo, né? A gente até pretende, se a pessoa chega a buscar uma ajuda, a gente pretende que essas marcas não fiquem indeléveis para o resto da vida. Não é? A gente pretende que essas lembranças elas se transformem, mesmo que não se apaguem, porque não se apaga nunca plenamente, né? Mas a gente pode tentar lidar com elas de outra maneira, elas se transformam dentro da gente. Em vez de ser como que um corpo estranho que fica ali prejudicando, não é, envenenando, a memória incorporada faz parte do reservatório de lembranças que nós temos. Algumas vezes essas memórias ficam traumáticas, né? A gente, logicamente, eu sendo pediatra, Sônia Eva psicanalista, pegamos justamente no consultório pessoas que vêm para tratamento, né? Porque estão com baixa autoestima, né? Essa autoestima se tornou um problema. Se tornou um problema, se tornou um trauma, alguma coisa que tem que ser resolvida, né? Então, de tudo, né? Pessoas que não se gostam, né? E para o médico é importante, porque a pessoa que não se gosta, ela é desleixada, ela não se cuida, ela não se protege. Ela não busca o cuidado, nem dela, nem de outros à sua volta. Isso é preocupante, porque nós estamos falando, principalmente como eu trabalho com crianças e adolescentes, então, pessoas que vão comer besteira e estamos com problemas de obesidade, ou ao contrário,
transtornos de alimentação, anorexia, bulimia. Ou, ao contrário, num adolescente no início da atividade sexual, que não quer usar camisinha, porque não está nem aí para si, né? Quer dizer, na verdade, não está nem aí para si, não. Ele está com uma baixa autoestima. Fora todos os problemas mentais, né? Comportamentais. Então, é por isso que a gente fala a importância de você se gostar para você se cuidar, né? E cuidar também dos outros à sua volta, né? Bom, por outro lado, a gente está falando aqui bastante de quem tem baixa autoestima e dos problemas que isso leva. Por outro lado, tem outro extremo que a gente começou o programa mencionando um pouquinho, que são também essas pessoas que acham que podem fazer tudo, que nada vai lhes colocar numa situação indesejada, que não tem obstáculo que elas não possam vencer. Claro que é muito bom você ter uma boa autoestima bem inflada, né? Você gostar muito de si mesmo, mas também pode ir para um outro extremo perigoso, né, Sônia? Nem a paixão por si mesmo, nem o desprezo por si mesmo, né, Cristiano? Essa história de ter paixão por si mesmo, amor por si mesmo é uma coisa. Vamos lá, só abrir um parênteses, explica então para quem está em casa aí, tem muita dúvida sobre essa questão de paixão e amor por si mesmo ou pelo próximo. A paixão por si mesmo é o narcisismo doentio, né, que é da onde vem esse nome, do mito de Narciso, que era a história de um... Os mitos são histórias que pretendem ajudar a gente a entender o que é o ser humano, né? Então, esse mito do Narciso, eu vou resumir pequenininho, tem várias versões. Narciso era um rapaz lindíssimo, então ele estava numa caçada e ele para à beira de um lago, então ele vai, se abaixa assim no lago e aquelas águas tão límpidas refletem a sua própria imagem. Ele vê aquela imagem de um rapaz lindo e se apaixona loucamente por aquela beleza toda e ele quer abraçar, mas a imagem foge dele. Enfim, então é essa paixão por si mesmo que a gente chama de narcisismo doentio, porque aí existe o narcisismo benéfico, natural, que a gente é a nossa vaidade, é a autoestima, não é? Enfim, mas esse narcisismo doentio é o que você está chamando a atenção do excesso de autoestima, que não é bem autoestima, né? Um excesso de autoestima. Mas o gostar demais em excesso de si mesmo também... É uma paixão que essa paixão por si mesmo vai trazer problemas não só para a pessoa, mas na forma de ela se relacionar com o próximo. Exatamente. Impede um relacionamento com os outros seres humanos e que é fundamental para nós, é o que nos diferencia, é o relacionamento com o próximo, né? Com o outro. O apaixonamento por si mesmo faz com que você se volte para você. É o tal do umbiguismo, não é? Olhar só para o próprio umbigo. Não, e a gente fala isso mesmo quando a gente está falando com os adolescentes, né? Eles se acham que tem um umbigo maior do que o outro, né? Não, o seu umbigo é do mesmo tamanho do que todos os outros, né? Então, é importante, né? Como a Sônia falou, então, a pessoa se considerar e, na adolescência, trabalhar no grupo, né? O adolescente trabalha muito na galera, na turminha. Então, saber que ele é igual ao outro, né? Vai ter essa ou aquela característica, mas eles vão formar um grupo, né? Então, ninguém tem que se achar mais do que o outro, né? É como uma banda de música, todos têm que tocar seu instrumento, todos têm que se relacionar, mas a música só vai fluir, né? Se todos estiverem fazendo aquela tarefa no seu melhor. Virou até uma expressão comum entre a garotada, né? Aquele ele se acha, né? Que se acha muito melhor do que os outros. Agora, a dúvida é, entre muitos pais, assim como nós dissemos aqui, que é nessa primeira infância, muitas vezes, nos primeiros contatos, que vai se formar uma baixa autoestima ou a alta autoestima ou se gostar demais. Qual é a medida certa, né? Os pais, é claro que não vão deixar de elogiar o filho, mas o excesso do elogio também pode tornar aí uma personalidade um pouco inflada demais. Qual é a moderação? Como é que se encontra aí um meio termo? Aí eu diria assim, nós estávamos falando sobre o mundo digital, né? Que atualmente tem pais hoje em dia que o filho fez isso ou fez aquilo, plim,
bota a sua imagem... Põe uma selfie, coloca na rede social. Selfie, e que nós estamos muito preocupados, né? Nós já estamos vendo, a criança já fica marcada, né? Aquela impressão digital, a história digital, Até a porque imagem. a criança não teve nem a escolha, né? De Não teve poder nem colocar sua própria escolha. imagem para o mundo inteiro ver ou não. Pois né? é, e como se aquela imagem, enfim, então vai extrapolando, né? Então as pessoas vão trabalhando a imagem da pessoa e não a pessoa em si, o que nós falamos daqui para fora e não daqui para dentro, né? Então, importante isso também, né? E tem também a turma dos que se acham, né? Aquele que tem a autoestima e aí mesmo que querem sair toda... Acabamos de passar aí o carnaval, né? Então, todos querem mostrar aquela sua imagem, aquela sua beleza e tal. E como a Sônia Eva falou, a medida, né? Vamos sem exagerar, né? Todo mundo pode tirar uma foto, pode colocar, mas sem exagerar, né? Aí você fica cultivando a imagem ou cultivando exageradamente a estima. E os outros que, sei lá, por terem, sei lá, algum outro pequeno defeito, se acharem um pouquinho mais gordinhos ou não, ficam com a baixa autoestima e não querem aparecer nas fotos. Então, esses se escondem das fotos, né? E, na verdade, não é isso. Nós temos que cultivar a identidade da pessoa, né? Não é só o daqui para fora, né? É a personalidade, né? Sem dúvida. Isso é importante. Mas vou voltar um pouquinho ao seu início, quando você falou do adolescente que se acha, né? O adolescente, ele é um momento da vida muito curioso, problemático, difícil, doloroso, sofrido, não é? E muito da adolescência tem a ver com os momentos da primeira infância, como se algo que retornasse. Fantasias que retornam, conflitos que retornam. E uma das coisas que retorna é essa ideia de poder, porque a criança pequenininha, a pequenininha mesmo, o bebê, tem uma fantasia de um enorme poder. Para o bebê pequenininho, quando ele tem fome e ele é amamentado, ele é que criou aquele seio que está amamentando ele. Foi o poder dele que fez aquilo. É como a história do galo cantor, lembra aquela história que o galo achava que o sol nascia porque ele estava cantando até o dia que ele perdeu a hora e quando ele acordou o sol já tinha nascido e foi assim uma frustração enorme, mas uma frustração e ao mesmo tempo eu imagino, porque a história não continua assim, mas eu imagino que o galo deve ter sentido um alívio danado, porque ter tanto poder... Caiu na real, né? Poxa, Caiu na real. É um alívio não ter tanta responsabilidade, né? O sol, enfim. E o bebê, ele se imagina assim, muito poderoso. É muito lentamente que ele, aos poucos, vai se frustrando e entendendo quem é ele, quem não é ele, quais são os seus limites, qual é o limite do outro, essas barreiras que vão se formando ao longo do desenvolvimento. Na adolescência, a tendência é que retorne para que seja elaborado de uma outra forma, de uma forma mais agora voltada para a vida adulta, né? Então, essa ideia do poder é algo que até faz parte, é natural no adolescente. Não que por isso a gente vá bater palma e fazer com que ele acredite que ele é cheio de poder. Não é, né? Mas que a gente possa tolerar quando isso aparece nos nossos adolescentes. E por isso também a importância dos adolescentes trabalharem em grupo, em time, né? Até para nivelar os que estão lá para baixo. Testando os limites, Lógico, né? lógico. Reaprendendo os seus próprios limites. Entendo essa orientação também dos adultos, de certa forma, para mostrar, acham que tem todo esse poder, tem um poder ali, mas não podem fazer tudo, né? Tem limites para todos esses superpoderes que eles podem, devem, entram no começo da vida, vão desbravar muita coisa, tem que levantar voo sozinhos também, mas não acharem que podem também se bastar sozinhos sem o apoio da família. Mantendo o estímulo, não é? Que é importante você ter um estímulo, acreditar que é capaz. Isso faz parte da autoestima genuína.
Agora, em relação aos bebês, como vocês falavam antes, muitas vezes quando o bebê é pequenininho e é muito fofo, é muito lindo, a família inteira fica ali, muitas vezes os bebês são mimados em excesso, né? Como podem tudo, dizem muitas vezes que a culpa é dos avós, mas nem sempre, né? Fica todo mundo ali, a criança chora, já recebe o que está pedindo, a dificuldade dos pais ou de quem cuida do bebê de dizer um não, que muitas vezes é muito importante, e nisso também vai se criando esses pequenos seres aí que acham que podem tudo, né? Esse é um perigo também de uma geração que não sabe dizer o não, ou de quem está cuidando não sabe também a importância de dizer o não para esses pequenos. Pois é, colocar limites, né? Então, são pais que deviam usar babador, né? Porque ficam babando demais seus filhos, Como né? meu filho é lindo e tal, claro, é lindo realmente, tem que vangloriar-se disso, mas não somente. Não, lógico, mas é isso, é o que nós chamamos, o feeling, né? Quer dizer, o sentimento do amor, o binômio, o vínculo que você vai estabelecendo com a criança. Lógico, elogiar é importante, estimular é importante. É lógico que a gente tem uma alegria de ter uma criança, né? E trocar, tudo isso é muito importante e muito positivo, sem exagerar. Sem exagerar. E eu queria pular um pouquinho, porque nós estamos falando da importância dos adolescentes trabalharem em grupo, mas isso é tão importante quando o indivíduo se torna adulto, né? Então, está trabalhando numa empresa, não é? E ele tem que saber também trabalhar numa equipe, não é? Não é só ele ou o chefe, ou... Não, que cada vez mais assim, né? Em todas as empresas trabalham num time, numa equipe, dividindo tarefas e todo mundo sabendo o seu valor e a dependência que tem para o outro, né? Então, é um aprendizado a vida toda, né? Sônia, para a gente encerrar, em relação a essas questões aí de como tentar moderar ao longo não só aí da infância e da adolescência, como bem disse a Evelyn aqui, também na vida adulta a gente acaba sofrendo aí também com essas irregularidades aí em relação à autoestima. Você vê que tem pessoas que ficam oscilando muito, né? Eu sou o máximo. E aí na primeira esquina, quando falha alguma coisa, eu não presto, não é? Isso acontece quando a pessoa não tem um sentimento genuíno de autoestima. Quando você realmente tem um carinho por si mesmo, com tudo que você é, qualidades e incompetências, essa distância entre esses dois polos, ela tende a diminuir, as oscilações diminuem, a gangorra se torna algo mais... Não é mais uma gangorra, né? Fica algo mais equilibrado. E por que isso, a tendência a acontecer, essas grandes oscilações, é quando a gente fica ligada num ponto. Então, por exemplo, se você valoriza, digamos, você toca muito bem um instrumento. Então, você foca naquilo e, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, daí a pouco você é o máximo, e começa a idealizar aquele ponto, deixando de lado o todo que você é. Então, você é maravilhoso, você fica assim inflado, não é o todo. Na primeira falha, eu não presto, porque aí aquele ponto já também não faz parte do todo. Você já está num outro ponto. Eu não presto porque eu não fui capaz de desenhar. Então, a visão parcial é que permite que você fique muito nessa oscilação. Quanto mais você se vê como uma pessoa inteira, reconhecendo qualidades e defeitos, tolerando e lidando bem com o que lhe falta, a tendência é você estar mais equilibrado e menos oscilando nessa gangorra, que faz sofrer, né? Muito bom. A gente espera ter contribuído para você e refletir um pouco. Eu fiquei aqui ouvindo essas duas entrevistadas e viajando bastante. Espero que você em casa continue aí com essa discussão, leve para a sua roda de amigos, para o seu jantar, com a sua família também. Discuta a importância da autoestima, porque aqui o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Então, obrigado às duas pela presença. Foi um prazer recebê-las aqui hoje. Foi obrigado. Ótimo estar aqui. Obrigada a você, Cristiano, e aos ouvintes.
Ouvintes é porque eu estou acostumada com o rádio. Muito Mas bem. é Também estão importante. ouvindo e vendo a gente aqui, quem sabe. A gente não sabe o que acontece do lado de lá, mas espero ter provocado uma reflexão aí do outro lado. Conexão Futura, então, de segunda a sexta, aqui na tela do canal Futura, ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site. Você encontra todos os nossos episódios no endereço que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.